Tarde a todos. Meu nome é Regis Andriolo. Nós vamos expor um tema importante para a saúde pública, que diz respeito à saúde materno-infantil, associada à gravidez, né? Associada à gravidez, o tema. E é especificamente para a pergunta de pesquisa, né? Bem delineada, clara, específica, com o problema dirigido, né? Bem definido, que é a prevenção de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, hipertensão na gravidez e a situação clínica, o grupo, né? O subgrupo populacional de interesse é grávidas, né? Então, isso corresponde ao acrônimo PICO, né? Problema mulheres grávidas com... Toda grávida, né? Tem algum risco de pré-eclâmpsia, eclâmpsia e hipertensão na gravidez e repercussões associadas a isso, tá? E a intervenção de interesse é o cálcio suplementar, tá bom? Grupo controle é não fazer nada, né? Dentro do acrônimo PICO, né? Para quem conhece. Para quem não conhece, vejam, dê uma pesquisada, que é algo que se tornou bastante popular nos últimos 4 ou 5 anos, né? Especialmente. E o desfecho são essas repercussões clínicas, né? Eclâmpsia, pré-eclâmpsia, hipertensão na gravidez, morte, entre outras que nós vamos demonstrar daqui a pouco, tá bom? O nosso trabalho foi iniciado aqui no estado do Pará. No estado do Pará, em 2010, né? Nós temos o Laboratório de Medicina Baseada em Evidências. Em 2012 ele foi institucionalizado. Em 2020 nós demandamos um alinhamento de acordo com as normativas da instituição. Protocolamos, né, a atualização do laboratório e em 2024 isso foi aprovado, né, 4 anos após, né, a demanda, por conta das repercussões, né, da crise sanitária, né, houve demora. E nós temos um artigo de 2010, né, desse laboratório, 2012, desculpa, que se encontra na Lilacs, né, Modelo de Laboratório de Medicina Baseada em Evidências, né, da Universidade do Pará, tá bom? Está disponível nas bases de dados aí, da BVS, Biblioteca Virtual de Saúde. Nós fizemos uma ação no início, fizemos um mapeamento, né, do Centro de Saúde Escola do Marco, observamos várias especialidades, subespecialidades, isso tudo está no artigo, tá bom? Em algumas delas fizemos uma exposição, né, do chamado Medicina Baseada em Evidências, que na era pré-Covid era muito desconhecido. Estiveram presentes o Hélio, né, o Dr. Hélio, que foi o secretário de Saúde do Estado, e o Alan Mansur, que foi procurador do Ministério Público Federal, porque isso tem a ver com direito sanitário, tá bom? Os profissionais da saúde, gestores, o pessoal da assistência, tem o dever, né, de usar coisas cujas demonstrações vão em favor, no sentido de benefício, né, e que os benefícios compensem os malefícios, e o paciente tem o direito, né, de receber aquelas intervenções em que os benefícios são mais prováveis do que os malefícios, tá bom? Tendo em vista que toda intervenção tem algum risco de algum malefício, tá? Além do benefício prometido, tá bom? Então, aqui tem uma parte do levantamento, e uma das coisas que a gente vem trabalhando bastante já há algum tempo, e é de difícil adesão, a gente não sabe explicar direito o porquê, né? Mas é justamente isso, né? A suplementação com cálcio para mulheres grávidas. Eu vou falar a todo momento, tá? Mulheres grávidas, independente do risco, e independente também do status nutricional, tá? Porque aqui outra coisa, né? Eu me baseio no que tem de empirismo sistematizado, tá bom? O que é o empirismo sistematizado? É a experiência, né?
anotada direitinho, tá reunida, checada, rechecada. Temos que lembrar sempre, né, que a ciência é, digamos assim, é a arte de tentar refutar o coleguinha, né? Então, um sujeito na Austrália faz um experimento, oferece uma intervenção para um grupo, um subgrupo, com um determinado perfil, uma situação clínica de interesse, um determinado perfil, e aí você observa um resultado. Aí vem o pesquisador do Brasil e tenta refutá-lo, certo? Na medida em que os estudos vão surgindo e nós não conseguimos refutar, nós vamos aceitando aquilo que vem sendo demonstrado, né? E nada é absolutamente impossível de ser refutado, por mais que o corpo da evidência seja robusto, tá? Como é o caso aqui, tá bom? Então, a gente não pode esquecer isso, né? As universidades, elas são locais onde o que sustenta, né, a razão de uma universidade, um centro de pesquisa, é o debate, tá, pessoal? É o contraditório, né? Quando a gente tem o uníssono, a gente aniquila a universidade, tá? Então, é natural que você tenha objeções, né? Por exemplo, aqui nós vamos apresentar as evidências do cálcio na gravidez, que são favoráveis, tá? Ao contrário da última exposição nossa, que foi sobre o uso dos antistamínicos e descongestionantes na gravidez, para crianças com otite média aguda e com efusão. Naquela situação, a evidência, ela desencoraja o uso do antistamínico. Aqui a evidência apoia o uso do cálcio na gravidez, tá bom? Mas isso nós temos que encarar. O profissional da assistência, né? Ele, por alguma razão ou outra, para um subgrupo específico ou outro, para peculiaridades clínicas ou outra, claro que ele pode refutar isso, né? Isso vai depender do perfil dos pacientes incluídos nos estudos primários do estudão que nós vamos mostrar agora, que é a revisão sistemática em nível 1 de evidência, tá bom? Então, no mundo real não existem clones, né? Pessoas absolutamente iguais umas às outras. Em experimentos em ratos de laboratório, onde os animais são muito... A forma de criação, as cepas, né, os lotes são muito uniformizados, ainda assim você tem variabilidade, né? Então, o universo é assim, né? A existência visível, perceptível, ela tem um componente chamado variabilidade. Agora, o que a evidência aqui mostra é que é mais provável, muito mais provável que você tenha o benefício de não ter repercussões indesejadas nas mulheres grávidas do que não fazer o uso. Usando o cálcio é melhor, tá? Assim, a evidência. Quem vai decidir é o médico, tá? A decisão, a soberania da decisão fica a cargo do médico, tá? Lá ao atender o paciente, ao entender as características individuais e assim por diante, né? Não se trata todas as pessoas de maneira igual, porque no mundo real não existem clones, tá bom? Então vamos lá, definições importantes. Isso se estende para as situações conflituosas que vivemos atualmente, tá? Façam as analogias aí. Então vamos lá, definições. Gravidez, né? É o estágio onde as mulheres, no caso dos homens, dos seres humanos, né? As mulheres carregam, né, aquele produto da concepção, tá? Embriões, fetos e tal, antes do nascimento, tá? Produto de fertilização, tá? Hipertensão na gravidez, elevação da pressão sistólica e diastólica, tá? Sistólica mais do que 140, 14, né? 14 por 9, tá? Sistólica e diastólica, um intervalo mínimo de 6 horas entre uma aferição e outra, tá? Mas a gente tem que lembrar, essa é a definição conceitual, tá? Mas a prática do diagnóstico é sempre complicada, né? O método de identificar hipertensão, mesmo sendo ingrávidas ou não, é inerente à imperfeição, tá? Você tem os erros, né, que são comuns aos estudos científicos, e assim como nas medidas, né, individuais, que é o erro sistemático e o erro aleatório, tá bom? Então, tem fatores que fogem ao nosso controle, tem a síndrome do jaleco branco, tem o momento que a mulher faz a aferição, tem o aparelho, tem, enfim, né, a disponibilidade, né, imagina você ter que ficar, para ter certeza diagnóstica, você deixa a mulher na clínica, no consultório, por 6 horas pelo menos, né, ou 24 horas, vai medindo
4 vezes, né? Intervalo de 6 horas, aí não é viável na prática. Ou então fazer o, aquela agendinha, né? O diário, é outro método importante também e tal. Então, qualquer que seja o método, nós teremos a imperfeição, tá? É bem inerente, né, ao método, tá? De diagnóstico da hipertensão. E não é diferente para as grávidas. Essa hipertensão, ela se complica em um percentual que varia mais ou menos de 8 a 10% das grávidas, tá? E é geralmente na 20ª semana de gestação que acontece, tá? E aí você pode ter essas manifestações, né, de edema, proteinúria, convulsões, anomalias da coagulação e funções hepáticas, tá bom? Pré-eclâmpsia, sintomas complexos, que incluem hipertensão, tá? Proteinúria com ou sem edema patológico, tá bom? Eclâmpsia, hiperreflexia, convulsões, coma, né, em pacientes que previamente foram diagnosticados com pré-eclâmpsia. Essas definições são passíveis de serem modificadas ao longo do tempo, de acordo, né? Eu estou falando não essas especificamente, mas definições diagnósticas, né, em geral, situações clínicas e manifestações outras, né, na área médica, eu digo, né, em geral, são passíveis de serem modificadas de acordo com o momento, de acordo com a relevância epidemiológica, de acordo com o custo, de acordo com o entendimento, né, da sociedade, e assim por diante, tá? Então, para evitar essas possíveis variações, eu costumo usar, né, para o propósito de exposição de evidências, assim, né, gerais, usar o MASH Database, tá? Lá do PubMed, tá bom? Então, você digita lá Hypertension ou o DEX da Pirema, que são os descritores de ciências da saúde, tá? Para um maior aprofundamento sobre definições, né, de situações clínicas, doenças, etc., é importante buscar as diretrizes clínicas, os consensos, tá? E ver se há variação em relação à definição conceitual básica aí, tá bom? Então, tem a referência do MASH Database aí. Bom, o quão presente está, né, e a relevância epidemiológica disso aí, né? Com sem proteinúria e hipertensão na gravidez, é o maior caso de morte, né, e morbidade, tá? Morte e morbidade, tá? É mortalidade, mas é morbidade maternal, tá bom? E perinatal. Complicações, né, ocorrem entre 5% de todas as grávidas e dobra, mais do que dobra isso, né, para aquelas mulheres em primiparidade, tá bom? Primeira gravidez. Tá bom? Sendo a metade, né, associada à pré-eclâmpsia, olha o número absoluto aqui, é bem alto, né? Isso justifica a relevância de nós estarmos trazendo esse tema para vocês. 40 mil mortes anuais, tá bom? Muita coisa, né? Lá no local em que foi feito estudo, né? Mas você mais ou menos estende, né, para nós aqui, considerando o Brasil como 10ª economia do mundo, acesso à internet, nível socioeconômico, IDH, etc. A gente tem variações, mas esse número absoluto feito pelo Villar aí é muito grande, né? E eu não tenho certeza se isso diminuiu, viu, pessoal? Porque a adesão ao uso do cálcio é baixa, tá? Nós avaliamos alguns serviços e observamos que em torno... Tem mais de um estudo sobre isso, né? Nós fizemos alguns estudos locais aqui em São Paulo, outros autores fizeram em outros locais do país. A gente observa que entre 30%, de todas as mulheres grávidas, em torno de 30%, 45%, 40%, menos da metade, tá? Menos da metade, você encontra a prescrição de cálcio, tá? Como suplemento entre as mulheres grávidas. Então, anotem esse número aí. Apenas de 30% a 40% possuem prescrição com cálcio, tá bom? Das quais, desse total de 30% a 40%, somente, não são vamos lá, de 100% de mulheres grávidas, apenas 30% a 40% tem prescrição com cálcio. Desses 40%, a gente observa que quase ninguém tem a prescrição de no mínimo 1 grama por dia, tá? Que é o que a evidência vem mostrando a efetividade, tá? Alguns autores sugerem 1,5 grama, 2, tá? Agora, pelo menos 1 grama por dia, como vocês verão as evidências aqui, tá? Novamente, eu repito aqui, converse com o médico direitinho, ele tem condição de arbitrar a recomendação para cada caso, tá bom?
consultem um médico de você. Necessidade estratégica, então, diante da relevância epidemiológica, então, surgiu essa necessidade de estratégias, né, para prevenir o problema, tá bom? E remediar quando estabelecido, claro, né? Bom, as consequências da hipertensão na gravidez são sérias, tá? Principalmente quando há proteinúria, prediz desfechos indesejados, né? Desculpa, alguns preditores de desfechos indesejados são a baixa idade gestacional, a própria prematuridade, né, como a gente falou anteriormente, e altos níveis de proteinúria. E parto prematuro, tá? É uma das repercussões indesejadas, espontâneo ou induzido, sendo causa principal de morte neonatal e mortalidade infantil, particularmente entre países de baixa renda, tá bom? Então, qual é o mecanismo presumido? O mecanismo presumido passou a ser racionalizado e investigado a partir de várias associações encontradas em vários locais, né? Entre baixa dieta de cálcio e hipertensão, tá? Baixa dieta de cálcio e hipocalciúria, né? Claro, tá bom? Baixa dieta de cálcio e hipocalcemia, né? Baixa dieta de cálcio e menor cálcio plasmático. E menor cálcio plasmático, você tem um efeito, né, de maior cálcio membranoso. Então, quando você diminui o cálcio plasmático, né, circulante ali, a ingesta de cálcio, né, você tem mais liberação de hormônio da paratireoide, o PTH, o famoso PTH, né? O pessoal que estuda aí fisiologia conhece, né? O PTH, hormônio da paratireoide. E você tem liberação de renina, né? Então, aí você tem aumento do cálcio intracelular, tá bom? Do músculo liso vascular, né? Levando ao quê? A vasoconstrição, tá bom? Então, o cálcio reduz a liberação da paratireoide, ou a ingesta de cálcio, né? E o cálcio intracelular, diminuindo a contratilidade indesejada aí, tá bom? Reduz a contratilidade da musculatura lisa, tá? E previne o parto prematuro, tá bom? Então, tem essas associações, o mecanismo presumido é esse, tá? Via hormonal e concentração de cálcio em diferentes locais, tá? Redução e aumento, tá? Efeito indireto nos níveis do magnésio também, tem o cálcio, né? A gente sabe que o magnésio tem participação, né, nesses processos de sinalização, de membrana e tal, né? Efeitos no fluxo sanguíneo útero-placentário, tá bom? Diminui o índice de resistência nas artérias uterinas e umbilicais. Então, esse é o mecanismo pelo qual esses mecanismos, né, pelos quais nós observamos, atribuímos, né, o efeito aí da ausência do cálcio na dieta, com as repercussões, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, hipertensão, e aí vem mortes, né, tal, internação e outros, tá bom? A suplementação com cálcio na segunda metade da gravidez parece, né, reduzir a pressão sanguínea diretamente. Aqui é uma referência antiga, porque tem até de 80, tá aqui, ó, 1980, essa associação inversa, né, entre menos dieta e mais hipertensão e tal, surgiu na década de 80, tá? Então tem o quê? 40 anos, isso aí, tá bom? Essa informação. Em termos de empirismo sistematizado, tá? Estudo científico, seja ele de nível populacional ou não, tá bom? Aí observou também o Hofmer, né? Ele começou a sugerir a suplementação na segunda metade da gravidez, tá? Para reduzir a pressão sanguínea diretamente, tá? Ao invés de prevenir danos endoteliais associados à pré-eclâmpsia. Estudos epidemiológicos aí, olha, tem estudo mais antigo ainda, né? Guatemala, a população etíope, né? Índios da Guatemala, né? Eles possuem alta dieta de cálcio, tá? E baixíssima incidência de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, tá bom? Panorama geral sobre efetividade. Em geral, pessoal, a gente já vai adiantando que nós vamos demonstrar de forma mais detalhada aqui. Mas, em geral, o cálcio se demonstra ser efetivo, seguro, tá? Pode prevenir hipertensão, inclusive nos offsprings, né, que a gente fala, nos artigos aí, tá? No produto da concepção, que é retirado do corpo da mãe, né, após a gestação. Cálculo renal, algumas pessoas sugerem cálculo renal, mas isso não tem evidência empírica sistematizada, ao menos, tá? Não tem. Então, na hora de tomar decisão, é importante ponderar isso, tá? Apesar de fazer sentido, né, do ponto de vista
da plausibilidade, né? Porque, cálcio é cristal, é um componente que possa favorecer ao cálculo renal e tal, né? Pela nossa lógica, a evidência empírica não demonstra isso, tá? Então, é um fator que ajuda a aumentar a adesão à suplementação com cálcio. Mas quem vai decidir é o profissional, né? E o profissional faça o segmento devido, né, na mulher, tudo, anote, procure ver se quando fez uso teve ou não, tá? Porque são importantes os estudos observacionais, tá? Até os relatos de caso, né? Tá bom? Quem puder compartilhar aí, quem está na prática clínica, e puder anotar direitinho os dados, né? E compartilhar no congresso, alguma coisa, é importante, tá? Pela ausência ou não do cálculo, tá? Que não seria um evento presumido pela nossa lógica, tá? Formação de cristal e tal, mas não está sendo observado isso, tá? De forma empírica adequada, né? Não é empirismo solto, tá? É empirismo sistematizado, tá bom? Bom, em 2010, a partir de um estudo realizado na Gâmbia também, né, sugere-se que 1,5 grama por dia, tá? Aqui é 1,5 grama, tá bom? Por dia de cálcio durante a gravidez, podendo causar problemas de conservação fisiológica, conservação fisiológica de cálcio, é o que eles chamam de efeito rebote. Esse estudo observou que 1 grama de cálcio, né, então ele age por meio desse chamado efeito rebote, né, e aí você ter a redução do cálcio, né, após, né, apesar das limitações do estudo, porque foi feito em subgrupos, né, muito específico de mulheres, tá bom? Então é outra sugestão de algum dano, né, o efeito rebote da suplementação de cálcio, mas como nós vamos mostrar aqui, esse efeito não foi demonstrado em estudos prospectivos direitinho, então vai mostrar o adequado, vários estudos, inclusive, né, porque tem meta-análise, tá bom? Isso foi sugerido a partir do estudo da Gâmbia, né, desculpa, em 2010, tá bom? Outra, enfim, de coisa que poderia, né, reduzir a adesão ao cálcio é a questão da logística dele, tá? Os autores aqui até colocaram uma conta, né, uma regra de 3 aqui, para a questão do peso, né? Isso envolve a questão logística, transporte, etc. Logisticamente, o cálcio, na posologia sugerida, torna pesado o transporte, tá? Tabletes de 1 grama possuem carbonato de cálcio e glicina, tá? E 1 quilo, né, seria por 20 semanas ou 1 tonelada de tabletes a cada ano para 1.000 mulheres, tá bom? Então, para tratar 1.000 mulheres, né, abordar, né, porque seria prevenção de eclâmpsia, pré-eclâmpsia e hipertensão na gravidez. Então, nas mulheres grávidas, 1.000 mulheres grávidas, né, por 1 ano, você demandaria aí 1 tonelada de tabletes por ano, tá bom? Curiosa a informação, né, mas tendo relação com logística, você mexe automaticamente na possibilidade de aumentar ou não a adesão de algum medicamento, né? Tudo que é mais fácil de transportar, tudo que é mais barato, tudo que é mais palatável, tudo que é menos dolorido, então, assim, desde custos até questão geográfica, tudo isso aumenta a adesão ao tratamento. Não basta ser eficaz, né? Ele tem que ser efetivo, o tratamento. O que é um tratamento efetivo? É aquele que funciona nas condições ideais, ou seja, eficácia, e condições do mundo real, que envolve tudo isso, cultura, transporte, geografia, economia, né? É gostoso, não é, dói, não dói, tá bom? É pesado, não é. Bom, nível de evidência 1, então, nós temos, já falei, né? Revisão sistemática, recomendando ao menos 1 grama de cálcio ao dia, tá? Esse nível 1 de evidência, ele é composto por 27 estudos com baixo risco de erro, tá? É um corpo de evidência legal, bom, né? Tá bom? 18.000 mulheres testadas, diferentes anos, diferentes épocas, perfil socioeconômico diferente, que você tem estudos em diferentes locais, né? Diferenças regionais, diferenças metodológicas, e os estudos, as direções de efeito vão em favor do cálcio. Então, né, a pergunta é, por que não ter mais adesão ao cálcio, né? A gente nunca fala por que não fazer em todo mundo, porque não é todo mundo que toma, né? Como eu falei, o médico é quem decide. Mas a gente observa
um desequilíbrio, né, uma disparidade muito grande entre aquilo que a evidência mostra e aquilo que está sendo feito. Então, a ideia não é igualar, né? Tipo, como eu falei, todas as mulheres deverão tomar cálcio, não é assim, né? É você diminuir essa disparidade, tá? Entre a melhor evidência e o que é feito por aí, tá? Então, aqui está a referência da revisão, ela foi atualizada pela última vez em 2018, mas ela já vem sendo publicada aí desde o início dos anos 2000, né? Foram várias atualizações. Eu mesmo participei de uma, a gente não tem autoria porque não participou o suficiente, né? A gente ajudou a extrair dados somente, né? Coisas simples, assim, de estudante de mestrado, essas coisas aí, especialização, tá bom? Então, vamos lá, as evidências, né? Então, aqui, desfecho 1, alta pressão sanguínea, tá? Você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 estudos perfazendo um total de mais de 10 mil mulheres, tá? Todas as direções de efeito aqui à esquerda, tá? Eles veem a mãozinha? Vem, né? Os pontinhos do meio aqui são os efeitos estimados. Então, aqui, por exemplo, né, esse pontinho aqui, o primeiro do primeiro risco, ele significa 0,36. O que quer dizer 0,36? É o risco relativo. Então, você diz assim, o risco relativo para reduzir hipertensão na gravidez, reduzir a incidência tá? Incidência de hipertensão, aqui não é pressão arterial. É quantas pessoas têm hipertensão ou quantas pessoas não têm, tá bom? Então, o risco relativo de 0,36 significa uma redução de risco relativo de 64%, tá? Alta relevância epidemiológica. Aí o pessoal fala, mas não deu diferença estatística, tá? A diferença estatística é um item acessório no processo de decisão, ele não é mandatório, tá bom? Não deu diferença estatística, a gente vê aqui no risquinho, tá? Então, quando a linha horizontal, ela bate, né, ela intercepta essa linha do meio, a gente diz assim, não deu diferença estatística. Pô, mas não deu de estatística, mas deu clínica, né? Se reduzir 64%. Pode não ser real? Pode ter sido ao acaso, um intervalo de confiança está me dizendo isso, mas o fato incidiu 64% a menos de hipertensão em quem fez o uso do cálcio, quando comparado a quem não fez. Esse outro aqui reduziu em 63%, é só fazer 1 menos 37, que é o risco relativo. Então, também, olha, é super alinhada o tamanho do efeito, né? 36 e 37, ou seja, 64, 63, redução de risco relativo. Esse aqui, também, desculpa, o segundo estudo também não deu diferença estatística, mas deu diferença clínica. Tá? Pode não ser real? Pode não corresponder. Pode ter sido ao acaso? Pode. Mas, os 2 estudos foram ao acaso? Né? Difícil, né? Um terceiro estudo foi ao acaso também? Reduziu menos, tá? Mas reduziu, tá? Reduziu a hipertensão em quem fez uso do cálcio. Quanto? 10%. Só fazer 1 menos 0,9. Outra que reduziu também, 0,9. Então, você tem aqui, para quem tem dieta, entre mulheres que têm a dieta baixa em cálcio, adequada, entre as mulheres que fazem ingesta adequada de cálcio, tá? Tem uma dieta boa de cálcio, entre as que têm a dieta boa de cálcio, você também tem benefício, né? Por isso que no começo a gente falou, a evidência, não estou falando de quem vai decidir se vai tomar ou não, junto com o paciente. Nós estamos dizendo que a evidência disponível mostra benefício, inclusive entre mulheres que têm dieta boa de cálcio, 1 grama por dia, ao menos, tá bom? Então, tamanho de efeito médio, 10%, em média se reduz em 10%, podendo variar de 0,64, redução de risco relativo de 0,64 a 10. Mas é pouco, não vou dar, mas 10% são mulheres com hipertensão. Né? São mulheres, são pessoas, né? Que podem ter repercussões negativas, perder um filho por conta de hipertensão. Então, a pergunta é, por que não usar, né? Quem vai saber se por que não usar de verdade, né, é o médico, tá bom? Mas, assim, a gente observa que existe uma disparidade, né? Bom, e aí entre mulheres com baixa dieta de cálcio? Aí o efeito é maior. Claro, né? Tem baixa dieta. O cálcio é bom. A mulher não tem na dieta. Você vai lá e oferece 1 grama por dia, o benefício vai ser maior do que comparado com aquelas que já têm uma dieta de cálcio. Lembrando, quem tem dieta de cálcio também se beneficia com a suplementação de cálcio. No caso aqui, está demonstrando ao menos 1 grama por dia.
Então, esse outro subgrupo é o quê? Mulheres com baixa dieta de cálcio, tá? Aí você tem uma redução média aí, fazer a média entre todos os estudos, todos demonstram redução de hipertensão, tá bom? De incidência de hipertensão. Em média, você tem mais ou menos 56%, tá? De redução, alta relevância também, clínica, epidemiológica. Então, o gráfico continua, aliás, tinha mais um estudo, né? Não, aqui é um estudo em que o autor não identificou se as mulheres tinham boa dieta de cálcio adequada na ingesta ou não. Ainda assim, você teve uma redução de 9%, 1 no menos 9, né? 1 menos 0,9, que dá 0,09, que é 9%. Então, você diz assim, reduziu em 9%. Clinicamente relevante, porque é mulher, né, gente, ali não é... Aqui o pessoal fala, mas são números. Não, não é número, isso aqui são mulheres, tá? Tem 15 mulheres num grupo que tem família, tem primo, tem irmão, sabe? E mais 15 do outro lado, tá? Então, não é número isso aqui é um número derivado de pessoas, tá? Então, não tem essa história de separar número de gente, tá? Desde que bem feito, desde que os números tenham derivado de avaliações adequadas, né? Mas é o caso aqui, tá? Estudos de baixo risco de erro. Em média, então, independente se a dieta é boa, se a dieta é ruim, ou se o autor não especificou se a dieta é boa ou ruim, que são 3 subgrupos, você tem em média uma redução de 35% na 1 menos 0,65, né? 35% na incidência de hipertensão, é alta relevância epidemiológica. Então, vamos recapitular aqui, né? Como é que diz isso aqui, né? Não, eu estou aumentando, né? Desculpa. Recapitular. Então, tá. Entre mulheres com dieta adequada, em média, se reduz em 10% a hipertensão. Entre mulheres com dieta boa, dieta baixa de cálcio, você reduz em 56%, tá? É altíssimo, né? Cai pela metade aí. Entre mulheres em que o autor não especifica, 9%. Em média, independente se especifica, se a dieta é boa, não é, e tal coisa. Se a dieta é boa, se a dieta não é boa, é baixa, né? Ou se o autor não especifica. Em média, se reduz em 35% a incidência de hipertensão na gravidez. Tá? Pré-eclâmpsia. Se a dieta for boa, se reduz em mais ou menos 38%. Alta relevância também. Se a dieta é baixa, mais ainda, né? Dá 64%, né? Tá bom? Se não é especificado, se reduz em média em 66%, tá bom? Em geral, né, independente do perfil da mulher, se tem dieta boa, se não tem dieta boa, se é baixa, se não é adequado, ou se não, o autor não especifica, em média você reduz a pré-eclâmpsia em 55%, tá? Muito bom, né? Reduz pela metade aí, mais do que a metade, tá bom? Nascimento prematuro também reduz, tá? As direções de efeito dos estudos vão em favor, estudos feitos em épocas diferentes, autores diferentes, tem variabilidade clínica, cultural, econômica. Independente de toda essa variabilidade, a suplementação com cálcio, em média, reduz em 34% a pré-eclâmpsia. Reduz também... Olha, cárie, viu, pessoal? Apenas um estudo avaliou cárie, né? O autor falou assim, bom, cálcio, igual a história por plausibilidade, né? Alguém pode imaginar, poxa, eu estou fazendo suplementação com cálcio, né? Será que não vai melhorar o dente da criança? O autor fez isso, tá? Ele seguiu as crianças por 7 anos após o nascimento, tá? Reduziu, pessoal, em 27% a incidência de cárie, tá? Está comprovado. Não está comprovado nada, né? Ciência a gente não comprova nada, a gente demonstra, tá? O que o autor demonstrou é que reduz cárie, então bora fazer mais estudos, né? Eu, por mim, já teria feito vários, né? Mas é difícil, né? Por várias razões. Admissão na UTI, reduz também, tá? Reduz aí em média em 26%, tá bom? Não deu diferença, sim, mas reduziu, tá? Não deu diferença estatística, né?
Pode ser ao acaso? Pode, né? Mas o fato é, o autor encontrou que menos pessoas, proporcionalmente, tiveram internação na UTI, tá? Então, você não refuta a hipótese porque o P não deu estatisticamente significante, tá? Você presta atenção na clínica e na estatística, nas duas coisas. A estatística só diz assim, o tamanho do efeito, claro, né, que é importante, clinicamente relevante, 26%, aliás, 16%, né, 0,84 ali, e diz assim, o quão provável o acaso, né, o resultado foi obtido por acaso, é bem provável ou pouco provável? É razoavelmente provável, tá? Porque o P deu 0,17, né, não deu menor que 0,05, mas clinicamente ocorreram menos casos, tá bom? Proporcionalmente. Então, é convincente. Você fala, provavelmente tenha tido, né? Muito mais provável que tenha tido, porque o autor está mostrando, ele não está mostrando o contrário, tá bom? Então, tem que desmistificar essa história do valor de P, que a gente fica batendo muito aqui nisso, né? Porque a gente viu várias conclusões, né, na pandemia aí, onde o método científico epidemiológico, né, essa questão de medicina baseada em evidências se popularizou bastante, e o problema é se popularizar de um modo errado, né? Tá bom? É distorcer princípios, distorcer bom, enfim, princípios basilares, né? Entre eles esses aí, né? O uso da estatística na medicina, tá bom? Outro aqui, baixo peso, olha, reduziu o baixo peso, tá vendo? Tudo, os efeitos estimados estão todos em favor do cálcio aqui, tá? Se a dieta for boa, se a mulher tiver uma dieta adequada, você reduz em 40%, o outro 15%, tá? Independente da dieta, você reduz, tá? Morte maternal, apenas um autor avaliou, e esse autor foi a Organização Mundial da Saúde, tá? Dieta baixa em cálcio, você reduz em 73%. Alta relevância clínica, não deu diferença estatística, pode ter sido um acaso, tá? Mas é só fazer mais estudos, tá? Mas por enquanto o que foi demonstrado é que reduz, tá? Mostrou menor proporção, essa é a demonstração, pode ter sido um acaso, tá? Mas até que é convincente, né? Você reduz pré-eclâmpsia, reduz hipertensão, provavelmente isso se reflita também na morte maternal. Então você tem plausibilidade, tem o tamanho do efeito, só falta a cerejinha da significância estatística, né? Mas a significância é uma via acessória, né, de tomar decisão, ela não é mandatória, tá bom? Nunca foi. Bom, síndrome HELP, né? O que é essa síndrome aí? Síndrome é uma síndrome que inclui essas manifestações aí, né? Hemólise, enzimas hepáticas elevadas, né, e plaquetas baixas, tá bom? Aumenta a probabilidade, tá bom? Mas os autores dessa análise aqui, eles falam assim, é fato, aumentou, né? Aumentou num estudo, aumentou no outro, a síndrome HELP. Em média, mais do que duplica a probabilidade, mas ele considera, pessoal, que o número absoluto de casos foi baixíssimo, tá? Então, quem toma a decisão considera assim, pode ser que tenha essa síndrome HELP, tá? Existe sim essa possibilidade, mas o que foi demonstrado é que o número absoluto é muito baixo, tá? Então, isso tem que ser ponderado também, esse risco aí, tá? Conclusão, alta suplementação com cálcio, mais do que 1 grama por dia, a partir de 1 grama, pode reduzir o risco de pré-eclâmpsia, parto prematura, né? Particularmente em mulheres com baixa ingesta de cálcio. Reduz morte materna, naquelas circunstâncias que vocês observaram, tá? E morbidades consideradas sérias. Aumento da síndrome HELP, mas pequeno número absoluto de casos. Qual é a recomendação geral, né? Em geral, sim, usa. É legal usar, né? Aí cada caso será ponderado em decisão conjunta, né? Com a visão do ginecologista, o obstetra, né? E o paciente, tá bom? É nível 1 de evidência. Um exemplo, né? Faz muito tempo que a gente trabalha nisso, né? Já fizemos reunião no Ministério da Saúde, já mandamos ofício para o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, ofício, quando foi que nós mandamos? 2017, ofício, 2013, a gente fez estudos, né? Mostrando que,
né, que a gente estava fazendo um trabalho de disseminação da melhor evidência, né? Hoje em dia o pessoal vai defender mestrado, doutorado, tá todo mundo querendo fazer revisão, né? Bora fazer revisão sistemática. Hoje o que o mundo precisa mais é de pegar o que já tem e levar para a prática, tá bom? Já volto. Só. Então, um exemplo, né, uma publicação de 2013, mas antes disso, lá em 2004, a gente já trabalhava essa questão, né, tentando disseminar, levar a melhor evidência para a prática, tá? E a resistência é muito grande, né, a gente não entende por quê da resistência. Bom, em 2013, 2004, a gente começou a trabalhar nessa disseminação, quando o ministro da Saúde, Temporão, proferiu uma palestra na Universidade Federal, nós estivemos presentes lá, né? Ele, o ex-presidente, aliás, o atual, né? Era ex até 2022, agora é o atual, né? O Lula. Eles estiveram presentes lá para proferir uma fala sobre a questão de morte materna infantil, né? Não lembro direito o tema, era algo generalista, assim. Mas o Adson França, que era o assessor do Temporão, a gente o ajudou, né? Nós o ajudamos a fazer uns slides sobre essa questão do cálcio, né, para ele apresentar lá e tal. Então, era um trabalho de disseminação já, né? Aí, mais tarde, em 2013, 2012, né, a gente fez mais algumas ações. Em 2017, nós mandamos um ofício para o Conselho Federal de Medicina, mostrando essas evidências. O que nós havíamos sugerido foi isso aí, fazer uma publicação, né, de incentivo, tipo uma resolução, sei lá, uma portaria, né, fazendo incentivo, né, não obrigar a nada, né, assim, não tem que obrigar nada a ninguém, né, a gente sabe disso, em saúde nunca foi assim, né, questão de ética médica, ética em pesquisa, mas fazer um incentivo ao uso, né, por meio da portaria. Aí nós recebemos uma resposta curiosa do Conselho Federal, dizendo assim, a gente não vai citar nem data, nem número de ofício, nem nada, mas assim, é importante falar essas coisas, né? O protocolo, vou falar o protocolo, né? Foi o 13.299 de 2017, lá do Conselho Federal de Medicina, tá bom? Para a orientação de uma resolução para haver mais estudos baseados em evidências. Informa-se ainda que o assunto foge ao escopo desta casa, né, tal. Que foge ao escopo e que eles pedem mais evidências, né, tipo, a gente já tinha nível 1 de evidência, né, então a gente achou um pouco estranho, mas valeu, né, tudo é um esforço nesse processo de disseminação das evidências, né, em geral a gente sabe que demora 20 anos aí, né, para uma boa evidência se tornar efetiva na prática, efetiva nos termos da adesão, tá? Em 2020 nós fizemos reunião com o pessoal do SEGECT, né, lá do Ministério da Saúde, tá bom? Também para falar, para propor uma ação, alguma coisa, né, nesse sentido, tá bom? Então, enfim, é assim que busca, né? Então, algumas ressalvas que a gente tem que fazer a qualquer estudo científico, seja nível 1 de evidência, etc., ensaio clínico, estudo primário, enfim. Essa questão, né, de má conduta, tá bom? Existem, sim, distorções bem relatadas na literatura, distorções intencionais, não intencionais, tá bom? Então, isso é bem relatado na literatura científica. Aqui o Peter Erzag, né, o assessor de planejamento de um dos presidentes dos Estados Unidos, uma vez proferiu uma fala na Sociedade do Jornal Médico Americano, dizendo que a adesão às boas evidências é baixa, tá? Demora aí 20, 17 anos, eles falam em média, né? Tá bom? E ele falou isso baseado em estudos o próprio pessoal da medicina baseada em evidências estuda isso, claro, né? A adesão às condutas cujas demonstrações, até o momento, né, em que se incentiva ou não, demonstram justificativas para se incentivar ou não, tá bom? Aqui as referências, tá? Isso aí. Muito obrigado.